isso aí, galera, de volta com mais um vídeo do canal Eu Odeio Vinil. Eu vou fazer mais vídeos da tag do vinil, que para mim a realidade é tag do CD. Eu não vou usar quase vinis, né, nesses vídeos. Vai ser mesmo, digamos que, transportado para a realidade dos CDs. Eu vou começar então com a tag do vinil 2018, se eu não me engano, porque tem uma certa confusão aí de que ano é cada vídeo. Vou tentar ser rápido, para não ser tão longo como os outros, e atualizar aí essa minha coleção de discos aí para essa realidade da tag do vinil. Vamos começar com a primeira pergunta: qual foi o seu melhor achado de 2018? Eu não me lembro de ter comprado discos de 2018 para cá, eu comprei muito pouco. Eu pretendo voltar a comprar por causa da influência agora dos colecionadores, que eu descobri esses vídeos no YouTube. Estou seguindo vários e aí me senti tentado a começar a comprar discos novamente. Vai ser muito pouco, porque realmente até os lançamentos são poucos na área de CD. Está saindo muita coisa na área de vinil, mas vinil muito caro. Eu pretendo até comprar uns vinis coloridos, transparentes, coisa toda para ter aqui na coleção, mas não para parar e escutar disco de vinil. Pergunta número 2, qual o canal sobre vinil que você acha que deveria ter mais views? Eu acho que o meu canal merece ter mais views, ele já está começando, está deslanchando. Eu pretendo contar histórias sobre a minha coleção, não história de artista, não ficha técnica de disco, talvez essas coisas, mas trazer para a nossa realidade. Por que tem disco, por que você deve comprar esse tal disco, por que você deve colecionar tal artista. É isso que eu pretendo fazer, por isso eu acho que o meu canal devia ter mais views. Pergunta número 3, qual buracos na sua coleção você pretende fechar esse ano? Eu pretendo fechar os buracos que tem na minha coleção dos discos dos Mutantes. Eu só tenho dos Mutantes esse disco aqui, é uma coletânea. Falta os discos mesmos de carreira, principalmente os 4 primeiros, que eu já andei até olhando, mas estão muito caros e estão muito difíceis de encontrar na internet. Vamos à próxima pergunta. Eu também tenho um buraco bom na minha coleção de Raul Seixas. Eu só tenho uma coletânea também, eu só tenho coletâneas do Raul Seixas. Disco mesmo de carreira eu não tenho. Então vamos para a quarta pergunta da tag do vinil, um álbum barato que é muito bom. Eu considero um disco sempre que foi muito baratinho, porque é uma coletânea, é esse aqui, do Man at Work, grande disco, tem todos os sucessos da banda, resumidos num disco, e é um disco baratinho, um disco bem bacana, um disco, acho que toda a coleção, se você não tiver toda a discografia do Man at Work, tem pelo menos essa coletânea, baratinha, vale a pena, eu recomendo. Vamos à quinta pergunta do tag do vinil. Qual é o seu disco favorito de um projeto paralelo de um artista ou banda? Meu disco preferido de um projeto, de longe, é esse aqui, que é o Electronic. Ele junta aí uma única banda. Ele tem integrantes do Pet Shop Boys, do New Order e do The Smiths, no caso o guitarrista Johnny Marr, que é The Smiths, o Neil Tennant e o Chris Lowe do Pet Shop Boys fazem cozinha para várias músicas, e o Bernard Summer, que era do New Order, o que faz desse disco um disco muito bacana. Eles lançaram outros discos depois, mas esse disco aqui, o primeiro, é o que é o mais bacana, é o mais pop, o mais dançante da dupla. Outro disco, projeto bacana também, que inclui o New Order, esse aqui é um disco raro, The Other Two and You, são os dois integrantes, a cozinha do New Order, a tecladista e o baterista, que lançaram esse disco quando o New Order tirou umas férias. Acho que eles não só lançaram esse disco, se não me engano, mais um disco desse aqui. Eu tenho esse primeiro, que é muito bacana, é uma edição americana bem interessante. Cite um álbum fora da curva, de um artista ou de uma banda. Fora da curva de um artista, eu gosto muito de citar esse aqui. É uma banda chamada Savoy. Ela é formada pelo Paul Wakata, que é simplesmente do A-ha. É fora da curva porque não é pop, não é comercial. É um disco mais puxado para o rock e uma coisa mais adulta. Muito bacana esse disco. Acho que ele lançou mais um ou dois além desse aqui. Esse aqui é o primeiro. É um disco alemão, também eu considero hoje um disco meio difícil de ser encontrado, mas é provável que em sebos as pessoas até sem saber do que se trata, acaba vendendo bem baratinho. Savoy para vocês. Qual o último LP que você comprou? Não me lembro, não compro LPs há muitos anos. O último mais novo que eu tenho na item, já mostrei na tag anterior, eu fiz foi ganhar, não foi nem comprar.
Então vou pular essa pergunta para a gente ganhar mais tempo. Cite um grande álbum com uma péssima capa. Essa capinha é medonha, o disco é muito bom, é um disco do Aerosmith, um disco que tem vários sucessos, entre ele Crazy, entre ele Crying, mas a capinha é bem dramática, essa capa de disco é bem feinha, e bem sem ter muito o que dizer pra gente. Mas é um disco muito bom, as pessoas acabam comprando por conta disso. E já pulo para a próxima pergunta, que é um grande álbum, um álbum ruim com a capa legal. Álbum ruim é complicado, às vezes é ruim para mim, não é ruim para a maioria das pessoas. Mas eu considero esse disco aqui um disco que a capa, o material é muito bacana, é um disco duplo do Otto, brasileiro. O disco, realmente, eu nunca consegui escutar esse disco para dizer que é legal, que tem uma música boa, mas a capa, o material é muito bacana, ele vem em 2 discos, um com esse acrílico vermelho, ele vem em um book bem bacana, com papel duro, certo? Eu acho que foi uma edição especial que saiu, e vem mais um disco, um acrílicozinho laranja, muito bacana também. Opa, aqui vai saindo o encarte. São formas de CDs dos singles e promos da época, mas vieram os 2 nessa caixa dura, muito bacana também. É o disco Change Store, Samba para burro, por burro dissecado. Acho que é um disco de remixes ou de extras, mas o outro já é um artista bem complicado de engolir, porque é bem, puxa mais para o alternativo do que para o pop mesmo. Mas é um disco com uma capa muito bonita e que eu considero um disco ruim. Aqui nós vamos já para a 10ª. Estamos no meio do vídeo. Um disco de blues. Vamos lá, vamos com o básico do básico. Um B.B. King. Esse é um disco ao vivo de uma série que saiu em bancas de jornais e revistas. É a série número 1. O título é Kansas City 1972. É um disco ao vivo, a qualidade de som não é lá essas coisas, mas é um registro, não deixa de ser um registro histórico do grande rei do blues, B.B. King. Continuando aqui, vamos para a 11ª. Cite o álbum com a música Chiclete. Tem milhares de discos com música Chiclete, mas eu vou destacar para vocês esse aqui, Todd, The Wet Sprocket. Aqui tem uma música chamada All I Want, que é uma música pop muito bacana, toca muito em rádio, está aí, até hoje toca em rádio de flashback, e se distou até do resto do material disco, apesar do Todd ser uma banda de rock pop, no real sentido da palavra, rock realmente pop, bem fácil de ouvir e de gostar. 12ª, cite um álbum de um artista histórico. Outro artista que também dispensa apresentações, porque ele é histórico, mas ele é histórico, é o Bob Marley, é outro também que eu tenho poucos discos na minha coleção. Esse aqui é o único disco de carreira que eu tenho, o resto são coletâneas e remixes e versões e tal. Grande artista, dispensa maiores versões, talvez em um vídeo futuro, ou então na internet você encontre algo que detalhe mais e você entenda por que Bob Marley é o cara, né? 13º, qual disco você tem na sua coleção por causa de seus parentes ou seus pais? Eu creio que um deles seja esse aqui. Tem vários, mas esse aqui é um deles, é o mais marcante, é um disco dos Incríveis. Isso aqui já é uma edição especial da RCA, em comemoração de 100 anos da gravadora. Eles lançaram esse disco com capricho, bem caprichadinho, com carta e tudo. Eu tinha esse vinil até um dia desse aqui na minha coleção. Ele já estava bem deteriorado, o vinil e tal, eu acho que acabou indo para o lixo. Mas aí foi depois que eu consegui essa edição bem bacana da RCA, bem no capricho, e eu acho que hoje já difícil de ser encontrada. Próxima questão, qual o melhor disco da sua coleção que você pagou no máximo R$5? Não diria um dos melhores, mas um dos discos mais raros, e talvez o melhor disco da carreira solo do Paulo Ricardo, que foi esse aqui, é o disco Psicotrópico. Também hoje eu vou até fazer no futuro um vídeo com discos de CDs que já são bem raros, que saíram e que hoje em dia vocês não, talvez se encontrar, só talvez no sebo, e se o cara que estiver vendendo saber do que ele tem na mão, ele vai vender bem caro, porque é um disco bem raro, bem difícil. Do Paulo Ricardo, custou bem baratinho na época e hoje vale uma boa grana. E é um bom disco ainda por cima, vai acabar. Qual o seu álbum duplo favorito? Não podia deixar de ser esse aqui. É o meu disco duplo favorito. É engraçado a história desse disco, porque ele, quando saiu em vinil, ele era duplo. Só que ele, no CD, os 2 discos de vinil estão só no primeiro disco. O disco B aqui, o segundo disco da coleção, certo?
ele vem com mais material do que tinha no CD, como se fosse um disco quádruplo em vinil. Se isso que fosse lançado do jeito que é hoje, em CD, em vinil, seria quádruplo, porque não caberia provavelmente só em dois discos, como cabe no CD. Foi muito bacana. Foi uma surpresa quando eu comprei, eu pensava que estava comprando no disco normal, quando eu olhei, tinha simplesmente mais 12 músicas, mais 12 raridades que não tinha no CD. Foi muito bacana. Por isso, ainda hoje é o meu disco favorito. As músicas são muito bacanas do New Order, são as versões estendidas de várias músicas, de vários discos dele. Regravações, músicas que só tem aqui. A gente vai falar desse DVD, vai falar de New Order em vídeos futuros. Próxima pergunta. Cite um álbum que você adquiriu por causa da influência de outros colecionadores. Antes de ver esses vídeos, antes de conhecer os colecionadores de vinil que está aí em voga, que está na moda, que tem muita gente fazendo, eu já conversava, porque eu sempre gostei de ser um rato de loja, sempre a gente acaba fazendo muitas amizades com outras pessoas que colecionam. E um disco que na época eles já me recomendaram era esse disco aqui, que eu não conhecia. É o The Zombies, é o Odyssey and Oracle. É um disco muito bacana, é ele que tem a música For the Time of the Season, que é uma das minhas músicas preferidas dos anos 60, e é um senhor disco mesmo, um disco bem bacana, um disco que eu recomendo. Tem aí já relançamentos, remasterizações e até vinil de 180 polegadas aí para quem gosta dessa lombra de vinil. Qual o seu disco favorito de 10 polegadas? Eu não tenho nenhum disco de 10 polegadas, aliás, eu tenho até um, mas só para constar na minha coleção, já até mostrei aqui. Mas ele não é um disco bom, um disco bacana, é um disco de hinos e tal, a gente não curte muito. E qual o seu disco favorito de 7 polegadas? Meu disco favorito de 7 polegadas tinha que ser esse aqui. Eu gosto muito de 7 polegadas, como vocês já viram em vários vídeos, eu gosto muito de promo, eu gosto muito de singles. E esse aqui é um The Beatles, é um disco bacana, é da época, é brasileiro, não é importado, é um disco nacional. Ele vem até nessa embalagem sanduíche ainda. Ele está bem sofrido, mas é um disco que eu acho que tem aí uns 50 anos. De Brasil, é um lançamento da época, é um disco que eu acho que é raro hoje em dia, principalmente no Brasil, e é um disco bem bacana. Tem aqui as traduções dos textos da época, lá que os Beatles estavam aparecendo no Brasil, então é o meu 7 polegadas preferido. Depois vamos fazer uns vídeos falando praticamente de 7 polegadas e de singles e mais promos e mais, que tem muito material para isso, para a gente saber contar aí algumas histórias. Vamos para a 19ª já, a penúltima. Qual o seu disco favorito para cair no sono? Nada melhor do que um Air Supplyzinho para cair no sono. Músicas românticas, músicas mela cueca, mas muito bom, muito bem produzido. A banda australiana Air Supply ainda está nativa até hoje. Se for para dormir escutando música, um disco seria esse disco aqui, um deles que eu usaria para cair no sono facilmente. E qual o seu conselho para quem pretende fazer vídeos? Eu ainda estou iniciando nessa história de vídeos, ainda estou começando. Eu acredito que é o melhor para fazer vídeos nessa nossa categoria aqui, música e categoria de colecionador, é contar suas histórias com os discos. Mas, principalmente, porque a informação sobre bandas e informação sobre lançamento de discos você consegue tudo na internet com muita facilidade. Agora você não sabe a relação das pessoas, principalmente os brasileiros, com esses discos. Então, eu recomendaria que se siga mais esse padrão aí de contar as histórias de você com os discos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Brevemente, mais um vídeo. Falta um só para me atualizar a tag do vinil. Vou fazer o próximo. Tag do vinil 2020, 2019, 2020. Já estou separando o material. Vou fazer logo para me passar por cima dessa coisa da tag. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, faça seu comentário, dê o like, toque o sino, faça tudo aquilo que a turma pede para fazer, para dar ajuda, para a gente continuar fazendo esses vídeos bem bacanas, bem bacana para você. Até o próximo vídeo, a gente se vê aí. Galera!